Palavra de Deus, nossa única regra de fé e de prática. E aqui a gente lê as Escrituras para fazer Deus conhecido e abençoar a vida das pessoas. Hoje, nesse vídeo, nós estamos trazendo uma introdução ao livro de Levítico, o terceiro livro da série de 5, o Pentateuco, né? Escrito por Moisés, um servo do Senhor e líder do povo de Israel. Essa introdução é muito importante para facilitar a sua compreensão de todo o livro que nós vamos começar a ler. Essa atribuição de autoria a Moisés, ela é confirmada por várias tradições judaicas e cristãs e também pelo próprio conteúdo do livro, que mostra Moisés recebendo as instruções diretamente de Deus. Em que época o livro foi escrito? E qual é o lugar dos acontecimentos desse livro? Os acontecimentos registrados em Levítico ocorreram aproximadamente em 1445 a.C., logo após a saída dos israelitas do Egito, do cativeiro egípcio. E o local central dos acontecimentos é o deserto do Sinai, enquanto o povo acampava ao pé do monte. O livro de Levítico é um tipo de manual de instrução para os sacerdotes. Nesse contexto, Deus estabelece suas leis para regular o culto, a vida espiritual do povo e o comportamento do seu povo também. O tema principal do livro pode ser resumido em a santidade de Deus e a santificação do seu povo. A frase "sede santos, porque eu sou santo", encontrada em Levítico 11, 44 e 45, repetida ao longo do livro, resume bem esse propósito. Então, santidade de Deus e santificação do povo de Deus. Deus mostra nesse livro de Levítico, como o povo de Israel, libertado da escravidão, deveria viver como uma nação santa, separada por Deus e separada para Deus. E faziam isso por meio da adoração, do culto, dos sacrifícios, da obediência e, é claro, de uma vida pura também, né? Podemos destacar como características especiais do livro o seguinte: o livro de Levítico é um livro essencialmente legal, um livro de leis, né? E também um livro litúrgico. Ele contém instruções detalhadas sobre os sacrifícios, as festas, as leis cerimoniais, leis alimentares, leis civis e leis morais. O livro tem 27 capítulos com uma organização bem clara. Capítulos de 1 a 7 tratam dos sacrifícios e das ofertas. Capítulos 8 a 10 tratam da consagração dos sacerdotes. Capítulos 11 a 15 tratam das leis de pureza. Capítulo 16 fala do dia da expiação, o Yom Kippur. O capítulo talvez mais importante de todo o livro. Por quê? Porque eu vou falar já já. Capítulos 17 a 27 tratam das leis sobre santidade e vida prática. Principais personagens e ensinamentos desse livro são, obviamente, Deus, o santo legislador, Moisés, o mediador entre Deus e o povo, e também, obviamente, porta-voz de Deus, não é? Arão, o sumo sacerdote, e também os seus filhos. Principais ensinamentos do livro: Deus é santo
e exige santidade do seu povo. Segundo, o acesso à presença de Deus só é possível mediante sacrifícios expiatórios. Terceiro, o perdão é possível, mas custa sangue e obediência. Falamos ainda há pouco de sacrifícios expiatórios, né, para se chegar à presença de Deus. O perdão vem à custa de sangue, sangue de sacrifício dos animais e obediência do povo, começando pelos sacerdotes, é claro. Quarto, a vida diária dos crentes, isso tanto no passado como agora, tá, pessoal? A vida diária dos crentes deve refletir a santidade de Deus, em pureza, justiça, honestidade e misericórdia. Quinto e último ensinamento principal desse livro: Deus se importa tanto com o culto quanto com o caráter. Muita gente acha que basta oferecer culto a Deus sem se preocupar com a vida de santidade, que está tudo certo. Não. O caráter santo do povo se revela no culto e o culto autentica esse caráter consagrado a Deus e se importa de fato em agradar a Deus e satisfazer a vontade de Deus. Então Deus se importa tanto com o culto, com o nosso culto, quanto com o nosso caráter. Aspectos interessantes do livro de Levítico e algumas curiosidades também. O nome Levítico significa relativo aos levitas, embora o livro trate mais dos sacerdotes, que eram uma parte dos levitas. Levítico lida com os serviços do santuário administrado pelos levitas. Uma curiosidade interessante, né? A primeira palavra do livro, Levítico 1:1, a primeira palavra que começa o livro de Levítico, chamou o Senhor, mas chamou. Essa palavra aponta para a iniciativa de Deus em se revelar ao seu povo. Na verdade, nós sabemos que tudo começa com ele, não é? Levítico, curiosamente, meus irmãos e amigos, é o livro menos lido das Escrituras por muitos cristãos, pela maioria dos cristãos, porque aos olhos da maioria, ele é um livro difícil, ele é um livro repetitivo, mas guardem isso, Levítico é fundamental para entender, primeiro, o sacerdócio de Cristo, segundo, o significado e a importância dos sacrifícios, terceiro, a graça e a justiça de Deus. Então, por mais que algumas pessoas pensem que é um livro difícil, que é um livro repetitivo, ele é fundamental para entender esses temas, esses ensinamentos essenciais da nossa fé, né? O sacerdócio do Senhor Jesus Cristo, a importância e o significado dos sacrifícios, inclusive o sacrifício de Cristo, claro, né? E entender a graça e a justiça de Deus, né? Um outro aspecto interessante desse livro, como eu falei ainda há pouco, é o dia da expiação, capítulo 16, né? Um dos capítulos mais importantes. Por quê? Porque aponta diretamente para a obra redentora de Jesus Cristo no Novo Testamento, conforme a carta aos Hebreus, capítulo 9. E, finalmente, aqui nesse tópico de ensinamentos interessantes e curiosidades, né? Muitas das instruções de Levítico, olha que coisa linda, protegiam o povo contra doenças e impurezas, sendo, portanto, medidas de higiene avançadíssimas para aquela época. 1445 antes de Cristo. Medidas de higiene super avançadas, padrão divino, né, padrão celestial, protegiam o povo contra doenças
e contra impurezas. Né? Caminhando para o encerramento do nosso vídeo de hoje, eu quero dizer para você o seguinte: ao iniciarmos a leitura desse livro de Levítico, né, o terceiro da série de 5 do Pentateuco, o livro de Moisés, vamos lembrar que todas as instruções encontradas nesse livro revelam o caráter santo de Deus e apontam para a necessidade de um Salvador perfeito. Todas as instruções que nós encontramos em Levíticos. Caráter santo de Deus e a necessidade de um Salvador perfeito. É para lá que o livro nos leva. É disso que o livro trata em essência. Então, hoje, nós estamos trazendo a introdução do livro, fundamental para a compreensão de todo o livro. O próximo vídeo será a leitura dos 4 primeiros capítulos, que é a leitura desse livro, meus queridos. Aumente o nosso temor a Deus, a nossa reverência a Deus e a nossa gratidão a Deus por Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então continue firme nessa jornada comigo de leitura das Escrituras. Segunda, quarta e sexta. Muito obrigado por estar aqui. Muito obrigado por estar inscrito em nosso canal. Deixa aí o seu like, não é? E se ainda não se inscreveu, por favor, se inscreva e nos ajude a seguir adiante com esse canal tão relevante, tão importante para propagar a palavra de Deus. E compartilhe os nossos vídeos. Sou muito grato a Deus pela sua vida, por apoiar o nosso trabalho. E peço que Deus abençoe você, abençoe a sua casa e a sua família, em nome de Jesus. Um carinhoso abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Já demos a largada aí com a leitura do livro de Levítico. Vamos juntos!